Senhores, bom dia. Retomando a nossa 52ª sessão virtual ordinária do dia 13 de agosto de 2021, anuncio o processo de recurso de número 6742/2018, auto-infração 2018-13485, em que é recorrente a cela de julgamento, recorrido DM, Texto, Indústria e Comércio, conselheiro relator doutor Pedro Jorge Medeiros, a indicação de parcial procedência na primeira instância e também parcial procedência pela assessoria processual tributária. O contribuinte solicitou, os advogados, os representantes foram regularmente intimados, entretanto, solicitaram através de e-mail, informaram através de e-mail, a não participação desta sessão de julgamento. Anunciaram essa prerrogativa, da sustentação oral. Passo a palavra ao conselheiro Pedro Jorge para início do processo anunciado. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores conselheiros, doutora Helena, doutora Mônica, doutor William Falcão, doutor Pierre, doutor Fernando, o nosso procurador, doutor Matheus, e a nossa secretária, doutora Evaneide. Esse auto-infração, como já foi falado aí pelo presidente, é o processo 6742/2018, e o auto-infração 2018-13485, recorrente, foi a DM, Texto, Indústria e Comércio e a... Aliás, foi aí a questão foi de... E a SEJU, A presente demanda consiste no auto-infração lavrado para cobrança de multa no valor de R$ 43.342,63, nos seguintes termos: entregar, transportar, receber, estocar, depositar mercadoria, acompanhado do documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saídas interestaduais. Ao analisarmos as informações repassadas pelo laboratório fiscal, constatamos que alguns notos fiscais não tiveram seu registro efetuado no sistema CITRAN com META, conforme determina a legislação. O período de infração foi de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. A penalidade foi a 123.3M. A autuada apresentou impugnação, alegando que das 74 notas autuadas por falta de selo fiscal de trânsito, 14 estão registradas no CITRAN. Em análise de primeira instância, o julgador entendeu pela parcial procedência do auto nos moldes requeridos pelo contribuinte. Ele efetuou a consulta no sistema CITRAN e verificou que todas as notas fiscais constantes na relação das folhas 30, que são essas que o contribuinte falou, estão registradas no CITRAN. E aí, no caso, a Fazenda também interpôs reexame necessário. Analisando o caso, a assessoria processual tributária emitiu parecer que opinou pela parcial procedência, mas tiveram algumas diferenças, eu vou aqui tentar aqui ler aqui uma parte do parecer. Ele não foi igual à decisão de primeira instância, não, foi parcial procedência, mas teve alguma modificação em relação ao crédito tributário proferido pela primeira instância, porque ele tirou aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. A planilha identifica as notas fiscais que foram seladas, fornece informações relativas ao CNPJ emitente, unidade de federação, data, tal, e a defesa contestou a acusação, indicou o CED e o número de 14 notas que teriam sido registradas no CITRAN, conforme planilha de folhas 30. Afirmou que tais documentos foram encaminhados ao núcleo messejano para fim de selagem. A selagem da nota fiscal indicada na impugnação foi confirmada em consulta realizada ao CITRAN pela julgadora singular, que decidiu excluí-las da base de cálculo, subtraindo 18.380,48 de 2014, e 33.267,47 do ano de 2015. Não obstante ter ocorrido a selagem do CITRAN, essa somente ocorreu em 15 de 5 de 2018,
Data posterior, aqui eu estou lendo parte do parecer, data posterior à ciência do termo, que foi em 16/3/2018, quando já estava vencido o prazo de 10 dias e o contribuinte não tinha mais direito à espontaneidade nos termos do artigo 138 do CTN, parágrafo do CTN. Considerando que duas notas fiscais, a 43 e 44, foram seladas em data anterior ao início da ação fiscal, respectivamente 1º de agosto de 2015 e 2 de agosto de 2015, sugiro que seja excluído os valores de 9.973,19 e 6.594,29 no exercício 2014, relativo aos referidos documentos fiscais, devendo reintegrar a base de cálculo os valores correspondentes às demais notas fiscais que foram excluídas pela julgadora singular. Né? De acordo com o artigo 157 do decreto 24.569, o sujeito passivo está obrigado a selar documento fiscal no CITRAN, emitido para cobertar operações interestaduais de entrada de mercadoria ou bens. Nesse contexto, a presença do levantamento fiscal de nota fiscal eletrônica emitida com o CFOP de prestação de serviços que não acobertaram movimentação de mercadoria e bens requer a necessidade de excluir da base de cálculo, também posto que não há obrigação de selagem para notas fiscais sujeitas ao ISS. Convém ressaltar que consultas realizadas aqui no NF Corp, né, por amostragem, mostram que as notas fiscais com CFOP de prestação de serviço não contêm base de cálculo e valor de ICMS, foram emitidas como sujeitas ao ISSQN. Nesse contexto, sugere a exclusão da base de cálculo de documentos e valores que correspondem à prestação de serviço. Aí ele faz aqui o demonstrativo, dá R$ 2.542 em 2014 e R$ 650 em 2015, somando as notas fiscais, né? 85,70, a 297, 298, 296 e 299. Considerando a existência de notas fiscais que acobertaram mercadorias em operações interestaduais de entrada e que não foram seladas nem registradas no sistema, resta configurada a infração em relação aos demais documentos destinados ao sujeito passivo. Aí ele sugere aqui que eu conheci o reexame necessário, dar parcial provimento, no sentido de manter a parcial procedência do lançamento, porém, com o valor do crédito tributário diverso do proferido em primeira instância, excluindo apenas as notas fiscais seladas, como já foi falado, né, no montante de R$ 15.657,48 em 2014, 2.000, aliás, e 2.542 e R$ 650,05 em 2015. Então, ficou assim. 2014, só para a gente entender aqui, 2014, a base de cálculo do original, do auto de infração, foi 50.527. O julgamento singular caiu para 32.147 e o parecer aumentou para 32.418. A base de cálculo original de 2015 ficou 166.185 e fração, né? Do julgamento singular caiu para 132.917 e o parecer 165.535. E dando um total, né? Original 216.713 de base de cálculo, né? A multa é 20%. No julgamento caiu para R$ 165.065 e, conforme as exclusões do parecer, caiu para 197, ou seja, ficou abaixo da original, mas ficou acima do julgamento de primeira instância, pelas razões já expostas. Então, presidente, aí de forma concisa o nosso relato desse primeiro processo. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Matheus Vieira Neto, representante da PGE, com a palavra. Bem, senhor presidente, me parece que nesse processo aqui a questão é muito mais simples, não tem outras discussões, questão fática, no qual foi identificado que o contribuinte não teria registrado aquelas notas fiscais no sistema de trânsito de mercadoria, mesmo decorrido um tempo razoável, ele não efetuou o registro, a fiscalização identificou, lançou auto de infração, tanto o julgador singular quanto a consultoria verificou, no caso singular, algumas notas fiscais que haviam sido seladas,
e, no caso da consultoria, notas fiscais que eram relativas à prestação de serviço, que, portanto, não estavam obrigadas ao registro no sistema, feitas exclusões, chegou a ser um valor menor do que aquele calculado no caso, então é de parcial procedência da acusação por falta de selo de trânsito. É isso, falta de registro do sistema de trânsito, do CITRAN. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto. Com a palavra, doutor Carlos César Quadros Pierre. Obrigado, senhor presidente. Eu vou me socorrer dos nobres colegas para tirar uma série de dúvidas, né? Eu notei nesse processo que o contribuinte, ele afirma que encaminhou parcelagem meses antes, certo? Que a selagem só se deu posteriormente. Então, eu estou vendo que o parecer, o julgador de primeiro grau excluiu da base de cálculo todos aqueles que estavam selados, certo? Já o parecerista disse, não, aqueles que foram selados em data posterior ao início da fiscalização não devem ser excluídos. Mas, assim, o que eu entendo, me parece, aí é que eu quero a opinião de vocês, é que o contribuinte, ele enviou antes. A selagem se deu posteriormente, mas que ele enviou antes. Então, nesse caso, não deveria... ele deveria realmente ser excluído da base de cálculo. Não deveriam voltar para a base de cálculo, como o parecer está informando. Por quê? A selagem pode ter sido feita posteriormente. Se foi isso, né, William? Você vai me esclarecer, né? Porque o que o contribuinte diz na defesa é, olha, eu encaminhei muito antes, só que a selagem só foi feita depois. E o fiscal chega e diz, não, mas aqui tem o prazo da espontaneidade, ele não poderia selar depois de iniciar a coisa, e a selagem foi feita depois de iniciar a fiscalização. Aí o que eu quero saber é, ele mandou para a selagem antes, e a selagem foi feita depois de iniciar a fiscalização, que aí, se for no caso, deve realmente permanecer excluído da base de cálculo. É só isso, senhores. Aqui, doutor Pierre, doutor William Falcão com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse processo aqui, na ata, você até no início falou, só tem um reexame necessário, né? CEJU, recorrente CEJU e recorrido DMT, não é isso? Perfeito. Não, porque houve esse equívoco, eu estava olhando agora o parecer está colocando um recorrente DMT, mas houve um equívoco, tem que recorrente a CEJU e recorrido de julgamento. Pois então, era isso que eu ia falar, o conselheiro Carlos Pierre já antecedeu. A julgadora disse que consultou e viu que 14 notas estavam seladas e retirou aquelas notas. A partir da retirada daquelas notas, ela fez o cálculo e o valor da multa do julgamento ficou no montante de R$ 33.013,03. 10 mil a menos do que o lançado na infração, que no lançado da infração a multa está R$ 43.342,63. Um pouco mais de 10 mil, né? Exato. O parecer alega que há notas que foram seladas sem o direito à espontaneidade, porque o contribuinte já estava com o termo de início lavrado e o termo de intimação pedido para esclarecer sobre as notas. Eu verifiquei, o termo de início foi lavrado em 16 de março de 2018. E a julgadora, e a parecerista, está dizendo que essas notas, que ela não concorda a retirada delas, como foi feito pela julgadora, foram seladas em 15 de maio de 2018. No entanto, senhores, o conselheiro Pierre já adiantou. Uma coisa é a data que ela foi selada. Outra é em qual data o contribuinte se dirigiu à fazenda e pediu a selagem dessas notas. Tem que ver isso, para poder dizer se o contribuinte tem razão ou não de excluir essas notas. A julgadora, a Erida Reis, ela é muito cuidadosa, essa questão, né? Muito cuidadosa. Mas eu não vi ela verificar, falar sobre data de que foi da entrada. Não, ela sabia apenas que as notas estavam seladas. Já aqui no parecer foi visto que foi selado só no dia 15 de maio, quando não tinha mais direito à espontaneidade, né?
né? Como eu já disse, o termo de intimação, o termo de início, o termo de intimação foi elaborado em 16 de março de 2018. Mas essa selagem, sabemos que não é de imediato, né? O ideal para saber se o contribuinte exerceu o direito de defesa dele, o direito de espontaneidade dele, é saber quando foi protocolizado, ou saber lá na Cefaz, ou se o contribuinte tem algum documento, ou a Cefaz, quando foi feito esse pedido, porque tem que pedir e justificar porque não foi selado, né? Aí pede a selagem. Qual foi a data? Porque se foi antes do termo de início, lógico que mesmo lá selada depois, no dia 15 de maio, o contribuinte, essa nota tem que ser retirada. Agora, se foi no curso já do termo de início, posteriormente, a ciência do termo de início, aí não pode, porque não tem a espontaneidade. Isso precisa, no meu entendimento. Outra situação que eu falei um dia desse, agora eu vou tocar aqui, a falta do selo tem a penalidade de 123.3M e tem a do parágrafo 12, né, que é atenuante, dizendo que aquela penalidade, caso o imposto incidente naquelas notas tenha sido recolhido e a nota esteja escriturada na FD, lançada na FD, registrada na FD, é 2%. Mas ninguém está preocupado com isso. A gente vê que aqui é lá já ontem nós julgamos que ele colocou o parágrafo 12 e a parte, colocou o parágrafo 12 aí, mas não aplicou, né? Mas, se caso chegar a concluir de um lado pericial, não sei, para saber, a não ser que o relator encontre que a data que foi feito esse pedido, se tem aí essa data desse pedido, não vai. Mas, se for mandar verificar isso, aproveitaria para mandar olhar se essas notas tinham imposto a ser recolhido e foram recolhidos e se elas estão na FD. Aproveitaria e fazia tudo. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. E doutor Pedro Jorge, com a palavra. Presidente, eu, assim, olhando, eu não consegui localizar isso aí. Agora, eu não sei se há necessidade de perícia. Por exemplo, se o doutor William ou alguém aí, a doutora Helena ou Mônica, da Fazenda, tivesse condição, mais facilidade de verificar isso, podia pedir vistas e verificar a data e depois voltar na próxima, na sessão do mês que vem. Né? Eu acredito que não haja necessidade de descer para diligência e tal, né? Eu acho que daria para... Aqui no processo eu não vi, né? Não consegui localizar, mas eu acho que os companheiros aí da Secretaria da Fazenda tinham mais condições de verificar isso aí durante esse período, né? Em discussão, senhores. Eu posso fazer uma pergunta? Oi, não, doutor O Pedro. contribuinte tem um prazo de quantos dias para enviar essa parcelagem? Tem prazo determinado, não. Tem, não? O contribuinte, ao receber a nota sem o selo, ele se dirige ao ofício de forma espontânea. Agora, se ele for entrar em fiscalização, pronto, já era. Se for a qualquer tempo, William, a secretaria pode selar, por exemplo, 1 ano depois? Sela, sim, de ter espontaneidade. Apenas um processo à parte. O contribuinte formaliza, encaminha e é analisado e selado posteriormente. Porque eu estou vendo que as notas são de 2014, 2015, né? A fiscalização se iniciou em 2018. Acontece, às vezes. Ele pode ter enviado às vésperas, né? Mas, assim, se ele não houve a selagem e ele enviou antes, deve ter sido muito antes, né? Senhores, só para objetivarmos, né? Doutor William levantou essa questão, inclusive a dúvida, né? Quando é que foi feito o pedido da selagem e, de fato, quando ocorreu a selagem, temos 3 valores de penalidade, a do auto de infração, da primeira instância e do parecer. Mas o certo da questão são algumas notas que vão ser consideradas ou não, né, para reduzir a penalidade, se há necessidade ou não da realização de uma diligência ou perícia. É a decisão dos senhores. Doutor Pedro Jorge, essa questão que o senhor sugeriu, ela requer, de qualquer forma, uma análise mais detalhada, junto ao núcleo, qual unidade foi selada, ou foi dada entrada no processo, enfim, exige um pouco mais do que simplesmente uma verificação em sistema.
Doutora Helena, com a palavra. Pois é, senhor presidente, eu ia falar exatamente isso, é porque, assim, essas notas fiscais, elas são de 2014, então, assim, ainda vai ter que se localizar, porque eu não sei se no sistema consta essa tramitação de uma forma tão simples para que a gente só verifique, entendeu? Além disso, também tem esse outro ponto argumentado pelo doutor William, da aplicação do parágrafo 12, de verificar se essas notas foram escrituradas, se esse imposto foi recolhido, entendeu? Então, eu acharia mais prudente realmente se encaminhar para uma diligência. Em discussão. Mais alguma discussão? Doutor Matheus, doutor Pedro Jorge. Há uma sugestão de perícia, até porque repercute, inclusive, na penalidade, até com redução significativa, né, dos valores de 20% para 2%. Exatamente, eu acato aí a proposta da doutora Helena, né? E que seja baixada em diligência para que seja verificado tanto essa questão se está escriturado, tal, para poder ocorrer essa possibilidade de ocorrer a redução da multa, como também saber a data que foi enviado para a célula lá da Cefaz, saber sobre a questão da selagem, né? Perfeito. Em discussão, algum outro ponto a ser adicionado nesse pedido de perícia formulado pelo doutor Pedro Jorge? Algum voto contrário, senhores? Não há nenhuma preliminar, né, doutor Pedro Jorge? Não, até que é apenas o reexame. Então, esta Câmara, por decisão unânime, resolve baixar o custo do processo em relação de diligência para verificar a data em que foi solicitado, formulado o pedido da parte, né, do contribuinte para a selagem dos documentos fiscais e para verificar também se estão regularmente escrituradas, né, na escrita fiscal ou contábil do contribuinte, que é a aplicação da atenuante, caso estejam escrituradas. Esta decisão, e vamos para o próximo processo, também da mesma empresa, processo de número 6744/2018, auto de infração 2018-13493, em que recorrente a célula de julgamento de primeira instância, recorrido DM Têxtil, Indústria e Comércio, doutor Pedro Jorge, o conselheiro relator, a indicação de improcedência no julgamento de primeira instância e também pela célula de assessoria processual tributária. Passo a palavra ao conselheiro relator para início do relato. Presidente, senhores conselheiros, doutor Matheus, doutora Evaneide, a presente demanda consiste em uma auto-infração lavrada para comando de ICMS no valor de R$ 82.960,93 e multa no mesmo valor, nos seguintes termos: simular saída para outra unidade da Federação de mercadoria efetivamente internada no território cearense. Conforme o levantamento realizado, constatamos que a empresa simulou saída para outras unidades, ao não comprovar a efetivação das operações de saídas interestaduais, tendo observância que as notas fiscais não foram registradas no sistema de controle da Cefaz. Período de infração de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, o mesmo anterior. Penalidade foi o 123-IH, né? 123.1H, da Lei 12.670. A autuada apresentou impugnação, alegando que a ausência de registro de saída interestadual no sistema corporativo da Cefaz, das referidas notas fiscais eletrônicas, não compete a impugnante comprovar a efetivação das saídas, haja vista que todos os documentos fiscais, juntamente com suas mercadorias, foram enviadas a transportadoras responsáveis pelo serviço de transporte até os destinatários, e junta todos os documentos dessa operação, né? Em análise de primeira instância, o julgador julgou a auto-infração improcedente, por entender que o decreto 32.882 alterou o 24.569, deixando de tornar obrigatória a selagem ou registro dos documentos fiscais em operações interestaduais de saída, em virtude da nova redação dada ao artigo 157. Desse modo, o referido decreto também alterou o 158, e ali inseriu o parágrafo único, que expressamente deixou de considerar simulação de saída para a outra unidade da Federação a simples falta de registro do documento fiscal no CITRAN.
decorrência da decisão desfavorável, a Fazenda interpôs o reexame necessário e chegou aqui a assessoria processual tributária, no qual emitiu parecer também pela improcedência, nos mesmos motivos da autoridade julgadora. Então, presidente, é esse aí o breve relato. Obrigado, doutor Pedro. Com a palavra, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem relatado, por sinal, né, doutor Pedro? É isso, nós temos aí uma situação muito interessante, porque até algum tempo atrás, a falta de selo na saída de mercadorias tinha até a viabilidade de se considerar como simulação de saídas, né? Até algum tempo atrás. Mas, depois que houve a modificação na legislação, essa exigência do selo de trânsito na saída de mercadoria em operação interestadual deixou de ser válida, não é mais exigível. Portanto, esse elemento, por si só, não pode ser utilizado como prova para dizer que ocorreu a simulação de operações, como fez o agente fiscal. Ele acusa o contribuinte de ter simulado. Mas vamos mais adiante. Analisando as informações complementares, verifica-se que o agente fiscal chega a dizer que ele verificou e fez o cotejo, além disso, e aí isso é importante, junto aos destinatários, se as mercadorias referente àquelas notas fiscais teriam ingressado lá nos estabelecimentos destinatários. Esse dado é relevante. Mas, quando a gente pensa que aí, pronto, se ele identificou isso, ele já tem um elemento que poderá, um indício que poderá levar a uma fraude, a simulação. Mas aí ele parou nisso, não foi mais adiante. Mas, não sei se o julgador foi a consultoria, mas aqui a gente verifica na consultoria, a consultoria ela foi mais adiante. A consultoria, ela diz o seguinte, que com frequência o nome da empresa, isso eu estou lendo lá na consultoria. Ela diz o seguinte, que é o que eu achei muito interessante. Fala que o decreto 32.000 revogou tacitamente a obrigatoriedade de selagem das notas fiscais e, portanto, há que se aplicar retroativamente essa legislação. Mas o que eu achei mais interessante é isso aqui que ele diz, ó. Em relação ao cruzamento de dados com a escrituração fiscal digital de entrada do destinatário, não se identificou nos autos provas complementares que comprovassem a acusação. Veja, não há nos autos aquilo que inicialmente me referi como elemento importante, como indiciário até para dizer que as mercadorias não teriam saído do Estado, teriam sido internadas aqui, ela é contraditada por essa afirmação peremptória da consultoria que diz, não ficou identificado provas complementares que identificassem que não foram apresentadas provas complementares que identificassem que o destinatário efetivamente não tivesse recebido tais mercadorias. Com isso, aquele indício que a gente poderia pensar até numa diligência, etc., e tal, para verificar, não se sustenta. Então, o que acaba ficando mesmo como elemento probatório é só a falta de selagem da acusação fiscal. E a falta de selagem implica, não é mais objeto de sancionamento por parte do Estado, razão pela qual, senhor presidente, sem mais delongas, a Procuradoria entende que o caso é de improcedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Não haver discussão, como vota o conselheiro relator? Está sem o som, doutor Pedro. Desculpe, é porque eu tenho que abrir aqui no mesmo computador as duas coisas. Presidente, eu voto pela improcedência, né, do auto de infração, de acordo com a decisão de primeira instância da assessoria processual tributária e da manifestação do procurador em sessão. Algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras?
Não havendo voto contrário, esta Câmara conhece do reexame, nega provimento para confirmar decisão absolutória de primeira instância e também ratificada, né, pelo parecer, pela outra Procuradoria do Estado. Esta decisão, e anuncio agora o último processo da pauta, processo de número 6743/2018, auto-infração 2018-13496, recorrente DM, Texto, Indústria e Comércio Limitada. Aqui, de fato, a recorrente foi a empresa. Recorrido, sério julgamento de primeira instância, doutor Pedro Jorge, ao conselheiro relator. A indicação de procedência na primeira instância também, indicação pela assessoria processual tributária. Passo a palavra ao conselheiro relator para início do relato. Renovando meu bom dia a todos, né? Esse terceiro processo é uma demanda, né, que consiste em auto-infração lavrado pela cobrança de uma multa aí no valor de R$ 383.650,31, né? Deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadoria. Analisando os dados constantes do laboratório fiscal, verificamos que diversas notas fiscais não foram lançadas no registro de entrada da FD do contribuinte, conforme determina a legislação. O período de infração foi o mesmo, né, janeiro de 2014 a dezembro de 2015, a penalidade é a 123.3G, né? Já com a base de cálculo 3.836.503,14, aí são 10%, né, a 3G. A autuada apresentou impugnação pedindo, basicamente, o reenquadramento da penalidade para a prevista no 123.8L. Né? Em análise de primeira instância, o julgador julgou procedente. Entendeu da seguinte forma: no que pese as emendas, as resoluções, aí várias resoluções que o contribuinte juntou, né, colacionado pela defendente, quer para transformar em 8L, né? Pedindo aqui a mudança da autuação do artigo. Ela é colacionada pela defendente, tal entendimento ainda não é pacífico e tampouco simulado nesse órgão de julgamento. Por conseguinte, essa autoridade julgadora não está obrigada a dele se utilizar para embasar a sua decisão. Então, julgou procedente o auto de infração. O contribuinte interpôs recurso ordinário, né, na folha 53, basicamente reiterando o pedido de reenquadramento, pedindo só para reenquadrar, formulado na impugnação, destacando ainda que o dispositivo aplicado pelo fiscal não poderia ter sido utilizado, uma vez que a alteração de tal artigo é posterior à data dos fatos geradores aqui discutidos, né? Analisando o caso, né, esse caso chegou à assessoria processual tributária, que emitiu o parecer opinando também pela procedência do auto de infração nos mesmos motivos expostos pela autoridade julgadora, né? Então, presidente, esse é o nosso breve relato. Aqui já foi amplamente discutido processo parecido com esse aqui na nossa turma, na nossa Câmara, né? Obrigado, doutor Pedro. Passo então a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, como disse o conselheiro relator, esse é um processo já bastante discutido. Aliás, não tem mais nem discussão, porque a Procuradoria se mantém naquela posição de que a sanção a ser aplicada ao presente caso é o 3G, enquanto que essa Câmara, bem como até o Conselho, a Câmara Superior, tem se manifestado no sentido de aplicação da sanção prevista no 8L, que refere-se a informações, omissões de informações, escrituração fiscal digital. Então, sem mais delongas, a Procuradoria entende que o caso é de aplicação do 3G, pela especificidade. Essa questão devia até ser simulada já.
E é isso. 3G. Obrigado, doutor É Martins. isso, senhor presidente. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão com relação à matéria? O silêncio indica que não há discussão. Pergunta, então, ao conselheiro relator, doutor Pedro Jorge, como vota? Presidente, da forma que a gente vem votando aqui sempre, né, pela parcial procedência, no caso, capitulando pelo artigo 123, 8L, né? Não, e não no 3G. Então, seria parcial procedência pelo 123, 8L. Divergindo aí da decisão de primeira instância, da assessoria tributária e do parecer do procurador em sessão. Doutor Fernando, como vota? Com o relator, presidente. Doutor Pierre? Com o relator, senhor presidente. Doutor William Falcão? Com o relator, senhor presidente, que vai ter um trabalhão aí, a planilha está... Doutor William, doutora Helena? Eu vou abrir a divergência, porque eu manifesto pela procedência da autuação, por entender que, ao caso, aplica-se o artigo 120, a penalidade capitulada no artigo 123, 3G. Doutora Seria Mônica? específico ao caso. Ok, doutora Helena. Doutora Mônica, como vota? Nos mesmos termos do voto divergente. Então, essa Câmara, por maioria de votos, conhece, no caso, é um recurso ordinário, né? Dar parcial provimento para reformar, dar provimento, porque ele pede textualmente 8L, né? Então, para modificar a decisão... Provimento, exatamente. Isso, modificar a decisão de primeira instância e para decidir pela parcial procedência com fundamento 123, 8L, decisão por maioria de votos contrários, doutora Helena, doutora Mônica, que acompanham, né, a decisão de primeira instância, o 3G, conforme também parecer da assessoria e manifestação da douta Procuradoria do Estado. Esta decisão, chegamos ao final do nosso último processo de hoje, lembrando, senhores, que segunda-feira teremos, e aqui eu vou, antes de assuntos gerais, eu quero anunciar os processos da nossa 53ª sessão, Ceará Distribuidora de Produtos Alimentícios. São 3 processos dessa empresa. Relatoria, doutora Mônica Maria Castelo, relatora dos 2 primeiros processos. Doutor William Falcão, também relator da Ceará Distribuidora de Produtos Alimentícios, com sustentação oral, doutor Líver Bruno de Mesquita Paiva. E Carropel, Carrocerias, Indústria e Comércio, célula de julgamento, também doutor William Falcão, e teremos também a participação do doutor Tiago Moraes Almeida Vilar. Então, senhores, segunda-feira teremos 2 advogados com sustentação oral, né? E assuntos gerais, algum assunto a ser tratado? Não tendo nenhum assunto a ser tratado, agradeço a participação de todos, desejando um bom final de semana, né? Sexta-feira, 13, e até segunda-feira, se Deus quiser.